Bom, deputado, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é a pergunta talvez que não queira calar, que está todo mundo querendo saber. O que levou o senhor a disputar a presidência da Câmara dos Deputados numa eleição que já se configura como tudo certo para o Hugo Mota, já que ele tem bênçãos de A a Z, né? Apoio do PT ao PL, e como é que está sendo fazer o debate público em relação a isso? O que a Câmara dos Deputados e nós, cidadãos, temos que ficar atentos em relação aos movimentos que estão sendo feitos nesta antivéspera, praticamente, da eleição de quem vai comandar os sumos da Câmara pelos próximos 2 anos. Está certo. Primeiro, obrigado pelo convite, pela pergunta. Boa noite para vocês que estão no estúdio e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Bem, a minha candidatura, em primeiro lugar, é fruto de uma decisão partidária, uma decisão por unanimidade da bancada do PSOL. Então, estou expressando a posição do meu partido. Mesmo sabendo que é uma eleição dificílima, que Hugo Mota provavelmente será, a partir de sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, conta com o apoio de praticamente todas as federações e bancadas, mas nós entendemos que existem alguns temas que são muito urgentes no Brasil e que precisavam de uma vocalização no parlamento brasileiro, diante da sociedade, diante da imprensa, e que esta eleição é um palco privilegiado para levantar alguns temas. Eu não sou muito assim, pelo meu perfil parlamentar, de simplesmente marcar posição. Eu gosto do diálogo, da construção ampla, de lidar com as diferenças e as complexidades do parlamento. Então, essa candidatura é mais do que marcar uma posição. Ela serve para alertar para pontos urgentes do nosso momento histórico. Em primeiro lugar, nós tivemos uma tentativa de golpe contra a democracia no país. Por muito pouco, nós não tivemos um golpe. Eu participei da CPMI do 8 de janeiro. Eu fui a fundo com outros parlamentares na investigação. A Polícia Federal já concluiu, a PGR está concluindo. Não é qualquer coisa. Um grupo de extrema-direita que tentou um golpe para suspender o resultado das eleições. Esse grupo político envolveu já carro-bomba perto do aeroporto de Brasília, recentemente homem-bomba na frente do STF, gabinete do ódio como máquina de propagação de desinformação e fake news, gabinete ligado diretamente à estrutura da Secretaria da Presidência da República na gestão anterior, relação direta com milícias, grupos armados paramilitares, glorificação aberta da ditadura militar, plano para tentativa de assassinato de um presidente, de um vice e um ministro do STF. O que mais precisa acontecer para nós percebermos que a democracia continua sob risco com a consolidação e o crescimento da extrema-direita? O homem mais rico do mundo, bilionário, atrelado ao presidente atual dos Estados Unidos, fazendo uma saudação de cunho nazista. O que mais precisa acontecer para a gente sair de uma apatia, de uma inércia diante da barbárie? Pois bem, Hugo Mota, provavelmente presidente da Câmara, não se compromete com a não anistia. É simples e grave assim. Hoje, o parlamento brasileiro namora com a extrema-direita, concilia com a extrema-direita, cede para a extrema-direita. E a extrema-direita é, no mundo e no Brasil, a atualização do fascismo. Era preciso uma candidatura para fazer um contraponto em defesa da democracia em nosso país. Esse é um ponto fundamental do porquê estou candidato. E tem outros pontos que eu posso desenvolver ao longo dessa entrevista.
Claro, perfeito, deputado. Eu quero depois também, numa outra rodada, perguntar para o senhor da candidatura agora recente de Marcel Van Hatten, que ele é exatamente o oposto do que o senhor está dizendo aqui, né? Se muita gente critica o Hugo Mota, ele é um defensor aberto, por exemplo, dessa questão da anistia, né? Então a gente vai ter a oportunidade de trazer isso. Genésio, quero passar para você que é um dos repórteres mais experientes na cobertura política aqui em Brasília, que transita diariamente nos corredores do Congresso Nacional. Queria abrir o espaço aqui para você também dizer qual a importância do presidente da Câmara dos Deputados e também perguntar aqui para o nosso convidado, o pastor Henrique Vieira. Pastor, prazer conversar com Vossa Excelência. Goze, um abraço. Meu querido Afonso. Bem, é evidente que o posto de presidente da Câmara tem uma questão institucional clássica e constitucional muito clara, muito bem posta lá pelas nossas regras legais, né? É sabido a sua capacidade de suceder a presidência da República e definir a pauta, né, dos principais trabalhos que envolvem os interesses da sociedade, do Estado, e, sem dúvida, tem um papel muito importante. Agora, sem dúvida, eu gostaria de saber do senhor sobre um ponto que eu acho, como dizia o grande Noel Rosa, né, que acha muito acaba se perdendo, né, aquele verso maravilhoso dele, que eu penso ser crucial hoje, a grande encruzilhada do momento das discussões que envolve também muito fortemente a sociedade. É a questão do empreendedorismo, né? Isso ficou muito claro durante a eleição municipal, né? Por pouco, a maior cidade da América Latina não tinha no segundo turno uma pessoa que apostou nesse assunto, né? E, recentemente, no site da BBC Brasil, não sei se o senhor teve a oportunidade de ler a entrevista dada pelo André Singer, que é um dos formuladores da tese do lulismo, em que ele dizia que o Partido dos Trabalhadores não deveria discutir o empreendedorismo, porque isso é um assunto que vai contra a própria origem da formação de um partido que define por classe. Mas, inegavelmente, ele é um professor, um nome muito respeitado, mas existe um evento social marcante, que está aí na praça, né, que parece ser um ponto com muitas dificuldades que as esquerdas estão tendo que lidar. Exatamente porque não existe aquela chamada consciência de classe, que é o que marca o entendimento da ideologia de esquerda. Eu pergunto para o senhor, como presidente da Câmara, se por acaso o senhor conseguisse esse êxito, ou então, que, por mais que o senhor acredite que é possível colocar isso em discussão, esse é um dilema que vai marcar o próximo comando da Câmara nos próximos anos. Qual a sua avaliação e se o senhor acredita que é fundamental a esquerda enfrentar de cara essa questão do empreendedorismo? Tem toda uma legislação que pode ser montada sobre isso. Existe uma discussão sobre a precariedade do trabalho, mas existe também uma discussão sobre a capacidade do governo lidar com a atividade econômica a partir do momento que ela saiba movimentar e mobilizar a atividade econômica. Então, existem esses dois lados, né? Exatamente a atividade econômica avançar, né? E, ao mesmo tempo, a questão da precariedade. Como o senhor avalia que esse tema deve ser enfrentado? Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Tema bastante relevante do nosso tempo. Primeiro, o empreendedorismo é um fato. Está colocado na estrutura econômica e social do mundo e do nosso país. A questão, para mim, não é, portanto, reverter. Me parece algo irreversível, em certa medida. Mas tratar de contribuir para que esse empreendedorismo tenha melhores condições para o seu desenvolvimento. Por exemplo, acesso ao crédito, por exemplo, formação profissional e profissionalizante para qualificar esse trabalhador empreendedor, algum nível de regulação para que esse empreendedor possa também ter seus direitos garantidos. Então, está mais no campo da regulação
do estímulo econômico para que esse empreendedor tenha melhores condições de desenvolver a sua atividade, especialmente visando o empreendedorismo que vem das periferias, do subúrbio, da favela, das juventudes, do povo negro. Então, até com o recorte territorial e de renda, você criar mecanismos de proteção, de estímulo, de regulação e garantia de alguns direitos. Eu entendo que é melhor isso, ajudar para desenvolver do que simplesmente interditar o que já está dado. Agora, para complexificar um pouquinho mais e concluir o meu raciocínio, embora o empreendedorismo seja um fato, ele não corresponde a toda a realidade. Ainda existem categorias de trabalhadores no universo formal, ainda existem sindicatos, ainda existem categorias em mobilização de luta pelos seus direitos. É óbvio que o mundo capitalista do século XXI é mais diversificado, é mais complexo, é mais tecnológico, é mais digital, é mais pulverizado, é mais home office, é mais individualizado. Então, não estou aqui romantizando, não. Mas vou dar um exemplo. Ano passado, quando chegou para nós, por meio do movimento VAT, a pauta do fim da jornada 6x1, aquilo foi um vulcão de uma realidade de trabalhadores, muitos no universo formal, não tem a ver com empreendedorismo individual, que estão sendo explorados, precarizados, e quando veio esse debate, houve organização, mobilização, uma pauta comum, uma luta e pressão política. Então, o que eu estou querendo dizer é que o empreendedorismo existe, ele precisa ser regulado, mas ele não é tudo. Ainda existe e deve existir discussão de classe, de direitos trabalhistas no Brasil, e eu defendo isso fortemente. Deputado, eu vou passar para o Alexandre, mas antes, só um pitaco aqui na questão que o Genésio colocou. Tem uma avaliação também de muitas pessoas que essa pauta 6x1, que a deputada Érica Hilton conseguiu fazer uma avalanche e trazer isso numa discussão, assim, que o Brasil inteiro se deteve a pensar um pouco sobre isso, não foi abraçada pelo Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto tentou alguma coisa, mas não pegou isso como uma bandeira do governo, que muitos dizem, inclusive, que precisa de uma identidade nesse terceiro governo Lula, que isso ainda não foi encontrado. O senhor também acha que o Palácio do Planalto não se esforçou o suficiente para emplacar esse tema no Congresso de uma vez por todas? Sim, eu concordo com essa análise. Eu entendo a dificuldade que é governar. Todas as críticas que eu faço são sempre com muita responsabilidade, de forma construtiva. A governabilidade no Brasil, especialmente depois de 2016, é crítica e muito tensa. O governo Lula é uma trincheira de defesa da democracia. Se não fosse Lula, estaríamos sob o governo da extrema-direita. Mas até as críticas que eu faço são para contribuir com o governo. E eu acho que o governo deveria ter mais coragem para bancar alguns debates e alguns enfrentamentos. Óbvio que você precisa escolher as lutas. Não dá para sair de forma aleatória. O governo pode ficar desprotegido e até mesmo cair. Mas algumas lutas, na minha opinião, são fundamentais para enfrentar a extrema-direita, para enfrentar o próprio centrão do parlamento, que é chantagista, para mobilizar o povo, os movimentos sociais. Tem um caráter pedagógico em alguns enfrentamentos. E essa pauta, se eu fosse ou se eu for presidente da Câmara, eu trabalharia para colocar em pauta, costurar a sua aprovação, chamar o governo e colocar contra a parede os deputados que não querem uma reformulação na jornada de trabalho do nosso país.